Já pode se assentar. Eu os convido a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Dando sequência aos nossos estudos nessa carta, hoje lidaremos com versículos 12 a 19. 1 de Pedro 4, 12 a 19. Na semana passada falamos sobre o Centro de Tradições Neo-Jerusalenses, e hoje a gente segue vendo o que Pedro tem a nos ensinar sobre a vida cristã. Esse óculos está incrivelmente sujo. Acho que eu vou ficar sem, eu vou ver mais do que com. 1 de Pedro 4, 12 a 19, assim diz a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem sua alma, ou entreguem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aqui a Escritura, vamos orar. Deus bondoso, nós aqui nesta pequena expressão do Teu corpo que se espalha pela terra, também temos Tua santa palavra aberta diante de nós. Sabemos que de inúmeros púlpitos, em inúmeros lugares, a Tua palavra está sendo proclamada, o Evangelho está sendo anunciado, e pedimos que aqui entre nós não seja diferente. Palavras que venham do Senhor nos abençoem e nos instruam. Em nome dEle oramos. Amém. Você sabia que é possível pegar algo que foi projetado para ser uma zombaria contra você e fazer disso algo do que você se orgulha, se alegra e até se honra? Você sabia disso? Não? Que é possível pegar algo que foi projetado pelos seus adversários para ser um insulto, mas você faz daquilo algo que você ama e no que você se alegra. É o que fez a torcida do Palmeiras. O apelido Porco, sabe de onde vem o apelido Porco? Vem lá dos anos 60. O que aconteceu foi o seguinte. Dois jogadores do Corinthians faleceram num trágico acidente automobilístico. O Corinthians ia bem no torneio e quis inscrever novos jogadores para substituir aqueles que haviam tragicamente falecido. Claro, tem muitos detalhes nessa história, não vou entrar nisso aqui agora, não é o ponto. Mas o ponto é, um time se opôs a que o Corinthians colocasse novos jogadores no torneio. Quem que vocês acham que foi? O Palmeiras. E dizia o regulamento que se um votasse contra, não podia. E assim o Corinthians não pôde pôr mais jogadores, o Corinthians perdeu o torneio e o Palmeiras ganhou. E claro que a diretoria corintiana não gostou nem um pouco disso, passando a se referir aos palmeirenses como aqueles de espírito de porco. E esse apelido ficou pejorativo durante um bom tempo, os porcos, a turma do espírito de porco, até os anos 80, quando a turma do Palmeiras se deu conta que a melhor coisa a fazer era assumir o apelido e fazer dele uma espécie de medalha de honra. E foi mais ou menos assim. Achei uma matéria que explica, vou ler para vocês. O Palmeiras conviveu com o apelido pejorativo por cerca de 17 anos. Em outubro de 86, por meio de uma jogada de marketing bem-sucedida, o porco foi adotado pela torcida e pelo clube. A tarefa, entretanto, foi árdua. O ex-diretor de marketing, João Roberto Gobato, cogitou por cerca de 3 anos, brincou com essa ideia de adotar o apelido como positivo. Escutou os conselhos de uma outra funcionária e pensaram que assumir o apelido seria um antídoto
para que ele parasse de ser algo ruim. Os conselheiros do Palmeiras não gostaram muito da ideia, acabaram superando, tiveram conversas com os líderes das torcidas organizadas, e tudo virou quando, numa final de campeonato, a própria torcida do Palmeiras começou a cantar e dale, 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 porco. Dali a alguns dias, a capa da revista Placar, principal revista esportiva do país, trazia o meia Jorginho, com a sua camisa verde, segurando um porquinho. E dali em diante, o dale porco se tornou não mais uma ofensa, mas um jeito de se chamarem os próprios torcedores. E assim é até hoje. Certa ocasião, fui ao Allianz, ao estádio do Palmeiras, assistir um jogo, cortesia de um pastor amigo meu chamado Rodrigo Leitão. Não dá... Rodrigo, se você ver isso um dia, foi incrível aquele dia. E eu lembro de chegar com o Rodrigo lá, e tem um cara, assim, 1,90 m e muito, e fortão, com a cabeça de porco, assim, vestido de verde. Eu acho que é uma pessoa fantasiada, eu espero que seja. E ele fica tirando foto com as pessoas, eu fui tirar foto com um porcão e tal, e aí depois da foto ele me deu um tapão na nuca. Eu estava de verde, mas eu acho que ele farejou o São Paulino. Que é isso? Apanhei do cara. Se tornou algo tão emblemático que até mesmo o grupo de torcedores palmeirenses da Igreja Presbiteriana Semear Brasília DF se chama Os Eleitões. Esse nome é tão bom que eu não consigo, assim, superar a existência dele. Ele é bom demais. Mas o ponto é esse. É possível pegar algo que é projetado para te ofender, te humilhar e te destruir, mas de alguma forma isso ser usado para te exaltar e se tornar uma medalha de honra. E hoje a gente vai ver algo nessa linha, que um nome projetado para nos insultar se tornou aquilo que a gente mais gosta de chamar. Que um nome desenhado pelos nossos inimigos para nos fazer mal se torna uma marca de quem nós somos e naquilo que nós nos alegramos. E quando vem as provações por causa desse nome, a gente não se esconde, não. A gente sorri com alegria. A gente reverte em nosso favor, em honra, porque a gente sabe que no final das contas é da mão de Deus que está vindo. Hoje, ao considerarmos o que Pedro nos ensina, nós veremos que aqueles que são chamados de cristãos devem seguir fazendo o bem e confiando alegremente no Deus que lhes manda provações. Aqueles que são chamados de cristãos devem seguir como? Fazendo bem e confiando suas almas àquele que manda suas provações. A gente vai ver isso em duas partes. Primeira verdade que eu quero trazer para os irmãos hoje é que o povo de Deus deve se alegrar na provação, pois ela vem para o nosso bem. Olha a partir do verso 12 novamente. Olha o que Pedro nos diz. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. No último sermão, falamos sobre o centro de tradições do reino. Brinquei com a ideia de que nós, na igreja, somos um local onde nós nos reunimos com frequência para sermos treinados, lembrados do nosso sotaque, do fato de que nós somos de outro mundo e pertencemos a outro reino. E a gente falou bastante sobre um amor que cobre as ofensas, sobre hospitalidade, sobre oração, sobre o nosso entendimento de que Jesus vai voltar e é a última coisa que falta, e, portanto, nesse tempo nós nos dedicamos à oração e ao serviço uns para com os outros, com sobriedade, sempre glorificando o nome de Deus. E agora Pedro retoma um assunto que perpassa toda a carta, que é o da perseguição. É uma carta projetada em sua inteireza para nos ajudar a lidar com isso. Pedro vem nos lembrando e Pedro diz mais uma vez, pessoal, não estranhem essas coisas esquentarem, não estranhem. Porque talvez a gente pensasse isso, puxa vida, Deus não ama a gente? Por que está tendo perseguição? Eu achei que Deus fosse bom, poderoso e nos amasse. Por que tem crente perdendo emprego por ser crente? Por que tem crente indo para a cadeia
por proclamar o Evangelho. Por que isso está acontecendo? E Pedro está falando, gente, não estranhe, é assim mesmo, o plano é esse. É parte do plano do Senhor. Quando a gente passa por algo difícil, sabendo que é o plano, fica muito mais fácil de passar, não é verdade? Quando você passa por algo assustador, mas quem está no comando está tranquilo e sabe o que está fazendo, isso alivia um pouco o susto. Por exemplo, você está num carro em alta velocidade, algum amigo seu aí que dirige em altíssima velocidade pela cidade. Você pode até ficar meio nervoso, assim, segurando naquele negócio aqui em cima, segurando aqui na frente, mexendo no celular para ignorar o que está acontecendo. Mas se o piloto está tranquilo, você olha para ele está tranquilo, senhor da situação. Aí você fala, dá para acalmar um pouquinho. Pedro está dizendo, eu sei que tem coisas assustadoras por vir, mas o piloto está tranquilo, ele sabe o que está fazendo. O que vem entre nós em termos de provação não vai ser algo extraordinário. É normal, é assim mesmo. Não fiquem surpresos se pessoas no trabalho de vocês zombarem da ética de trabalho, da ética cristã, da ética financeira, da ética sexual. É assim mesmo. É só no centro de tradições neo-jerusalenses que essas coisas são tidas como normais. Fora daqui do centro, o pessoal estranha mesmo. E eu vou dizer, não dá para esconder nosso sotaque, não. O nosso sotaque é forte. E quanto mais a gente convive, mais forte e marcante ele fica. E dói nos ouvidos de quem não é dos nossos. Não estranhem, diz Pedro. Aliás, mais do que não estranhem, Pedro diz algo que é um pouco surpreendente. Ele diz, se alegrem. Não, Pedro, uma coisa é não estranhar, né? Outra coisa é se alegrar. Aí é um pouco demais, né? Vamos chegar nisso. Mas perceba primeiro qual que é o objetivo desse fogo que arde entre nós. Qual que é, segundo o texto bíblico? Ele é destinado a quê? Provar-vos. Tá, mas como que é esse provar? Veja, não é no sentido negativo de tentar nos fazer tropeçar. Não é uma provação que visa o mal, uma provação que visa o bem. É uma forma de Deus nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus, nos limpando daquilo que não parece. E se é esse o objetivo, então dá para ficar feliz com isso. Se no final da provação eu saio mais parecido com o meu Salvador, poxa, então acaba sendo bom, não? Se a perseguição significar que Deus vai tirar da minha vida algumas coisas que me atrapalham no amor a meu Salvador, ora as bolas, tire então. Não é um sofrimento sem propósito, não é algo solto no ar, é Deus utilizando isso para o nosso bem. Ainda que os inimigos queiram fazê-lo para o nosso mal, Deus utiliza para o nosso bem. E se é assim, a gente pode até se alegrar. Ele diz isso no verso 13, para a gente se alegrar, a gente fica meio desconfiado. Pedro, quem gosta disso, cara? Quem vai querer ter a casa confiscada, Pedro? Quem vai querer ficar no olho da rua, perder o emprego, não saber de onde vem o sustento? Quem vai querer isso? Veja, é uma distinção importante. Não é que o sofrimento em si é algo que nos alegra. A gente fica feliz no que ele significa. Tanto no que ele diz acerca de nós, como no seu resultado. Sabe o que significa se você sofrer pelo nome de Jesus? É o que Pedro diz aqui. O que ele diz? Vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Significa, meu caro, que quando você sofre por amar Jesus, é porque você é dele. E isso é um lembrete maravilhoso para o seu coração. Você é dele no sofrimento, significa que você é dele no dia da glória. Você será manifesto com ele no dia final. Não é porque você gosta de sofrer, mas porque o sofrimento te faz lembrar, eu sou mesmo de Jesus. Se eu não fosse, eu não estava sofrendo por isso. Eu sou dele. Eu participo junto com ele no sofrimento dele. E isso pode trazer razão de alegria para você. Porque, sabe, eu sei que tem dias em que a gente fica meio na luta. A gente luta com o nosso pecado, a gente luta com decisões, a gente luta com problemas, a gente vê os rumos do mundo e a gente fica meio assim, o que está acontecendo? E você vê o seu próprio coração e você fica um pouco assustado com alguns desejos, algumas atitudes, alguns caminhos. Mas quando você sofre por Cristo, é um jeito de Deus te lembrar, está sofrendo por Cristo é porque você é dele. E isso traz paz para a gente. Isso significa que o sotaque está ficando afiado, que a gente está agindo fora do centro de tradições, do jeito que a gente está sendo
treinado para servir lá dentro. Que você não está vivendo uma vida aqui dentro diferente da vida lá fora. E o teu sotaque está doendo no ouvido lá fora. Você pertence a nós. Você pertence a Jesus. Isso é bom. Isso é precioso. Todo aquele que sofre pelo nome de Jesus, é o que Pedro está dizendo. Todo aquele que sofre pelo nome de Jesus pode fazê-lo com um sorrisinho mal disfarçado. Pois quem sofre com Cristo, diz Pedro, também vai ser visto na revelação da sua glória. Está aí no verso 13. Quem sofre por Cristo agora, no dia em que Cristo voltar, em glória para o mundo todo ver, vai ser visto junto com Ele, brilhando também. Seremos vindicados publicamente como sendo dele. Mais uma razão para nos alegrarmos. A perseguição que sofremos pelo nome de Jesus Cristo nos mostra que nós temos o Espírito Santo de Cristo. É o que Pedro nos diz no verso 14. Veja, se pelo nome de Cristo sois injuriados, felizes ou bem-aventurados sois, por quê? Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Além do que nós já vimos, o fato de que somos coparticipantes de Cristo, essa é uma evidência de que nós temos o próprio Espírito Santo de Cristo, ou o Espírito da glória, habitando em nós. O Espírito do Senhor repousa sobre o seu povo. Em Isaías 11:2, texto que nós lemos hoje no nosso culto, o profeta falava sobre o Espírito estando sobre o Messias. De uma forma maravilhosa, a terceira pessoa da bendita Trindade, o Espírito Santo de Deus habitava no Senhor Jesus Cristo sem medida, de forma perfeita. E a boa notícia é, sabem quem Ele habita também? Em nós, sua igreja. Tudo aquilo que nós passamos não é passado sem propósito, e é passado com a companhia maravilhosa, vivificadora, do próprio Espírito do Senhor Jesus Cristo. Nosso sofrimento não é sem propósito. Nosso sofrimento nos lembra que somos de Jesus e seremos vindicados com Ele. E o nosso sofrimento nos lembra de que nós temos o Espírito dEle em nós. Dá para ficar mais alegre assim, não dá? Lembra dessas coisas. Próxima vez que zombarem de você, criança, na escola, você jovem for perseguido na faculdade, você no seu trabalho sofrer alguma coisa pelo nome de Jesus, lembre-se disso. Não é sem propósito. É uma evidência de que você pertence a Jesus. E é um lembrete maravilhoso de que o Espírito dele está sobre você. E você não precisa nem disfarçar o sorriso quando se lembrar dessas coisas. Pedro diz algo importante, entretanto. Ele diz, todo sofrimento é assim? Significa que toda e qualquer coisa que eu vier a sofrer na minha vida, eu tenho que lembrar disso, porque é por isso que está acontecendo? Não, Pedro diz o seguinte, se sofrer como cristão, não sofra, verso 15, porém nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus nisso. Veja, Pedro explica, tem uma diferença, muitas vezes os nossos sofrimentos nessa vida são por causa de nós fazermos coisas muito erradas. Pedro está dizendo, se você está sofrendo porque você é um assassino, veja, não é disso que Pedro está falando. Você está sofrendo porque você andou roubando coisa na cidade? Ou se intrometeu nos negócios do outro? Eu amo isso. Pedro coloca assassino, ladrão, malfeitor. Se mete nos negócios dos outros. Porque a gente pode não ser os 3 primeiros, né? Pelo menos não nas mãos, no coração sim, talvez. Mas se meter nos negócios dos outros é a nossa cara, né? E muitas vezes a gente está sofrendo porque a gente ficou se metendo nas coisas dos outros. E Pedro está falando, não, você está sofrendo por isso, você está sofrendo porque você fez bobagem. A gente está falando do sofrimento por ser cristão. E é muito interessante porque esse termo, talvez você imaginasse, que ele aparecesse muito na Bíblia, a palavra cristão. Você acha que aparece muito na Bíblia? Crianças, o que vocês acham? Muito ou pouco? Cristão. É pouco. Não é surpreendente? Eu também fiz essa cara, filha, quando eu pensei nisso. Pouco. Aparece pouco na Bíblia. No Novo Testamento ela aparece em Atos 11:26, quando os seguidores de Jesus são chamados lá em Antioquia de cristãos. É uma forma meio pejorativa. Aqueles que acham que são cristos, os pequenos cristos, os seguidores de Cristo.
Lá em Atos 26, 28, depois de ouvir Paulo falar, o rei Agripa diz uma das frases que talvez seja das mais tristes do Novo Testamento. Ele se dirige a Paulo e ele fala assim: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Quase, Paulo, mas não. Quase, Paulo, mas não. Não vou me tornar um porco, um cristão, um desses aí que se acha seguidor de Jesus. Esse termo foi usado pejorativamente no mundo antigo. Um grande autor Tácito fala sobre o fato de que o imperador Nero punia com o maior requinte de crueldade uma classe de pessoas a quem a multidão se referia como cristãos. Esses cristãos, um termo projetado para nos humilhar, os jesuizinhos. Os termos que nós usávamos para nos referir a nós mesmos eram mais como os que creem, os crentes, ou os discípulos, ou os do caminho, eram expressões que nós mesmos usávamos para nos referir a nós mesmos. Mas a turma começou a achar que ia ser legal e engraçado nos chamar de cristãos para nos ofender, os jesuizinhos. Tá bem. A gente vai virar isso a nosso favor. E esse termo que foi projetado para nos humilhar e nos envergonhar, nós usaremos com alegria. E Pedro nos ensina, se você sofre pelo nome dele, se você sofre por ser um cristão, não precisa nem disfarçar o sorriso. Você é um dos nossos. Quer nos chamar de pequenos cristos? Pode chamar. A gente gosta de imitá-lo mesmo. A gente está tentando aprender o sotaque dele. A gente não sai do centro de tradições do reino porque a gente quer ficar parecida com ele mesmo. Então, querido, entenda, sofrer como cristão é algo de que você não precisa se envergonhar. Pode se alegrar santamente. Porque eu sei que sofrimento traz vergonha. Em geral, a gente fica até meio tímido de falar de alguns dos nossos sofrimentos, porque eles trazem vergonha. A pessoa fala assim, puxa vida, que além de tudo, além de estar sofrendo, ainda tem a humilhação que vem junto do sofrimento, né? Choro público, humilhações na internet. Uma das coisas que a gente quer quando a gente sofre é ver se ninguém viu, né? No outro dia, correndo lá pelo condomínio, não sei se foi uma tampa de bueiro, ou se foi um meio-fio, ou se foi um passo em falso. Sei que foi um tombaço, assim, correndo. 2 joelhos e mãos sangrando. O celular desapareceu, assim, onde foi parado? Fone de ouvido num canto, assim, joelhinho sangrando, assim. O que você checa na hora? Qual a primeira coisa que você faz? Não é se o celular sumiu, não é se você vai sangrar até morrer. O que é? Ufa, ninguém viu! Porque junto com o sofrimento vem a vergonha do tombo. É claro que na humilhação da caminhada até a volta de casa, com os 2 joelhos sangrando muito, vários carros passavam assim olhando. Você sabe que está... Sei. Sei. Sofrimento costuma trazer vergonha consigo, mas Pedro está te explicando, o sofrimento por causa de Cristo não precisa ter vergonha alguma. O sofrimento pelo pecado, ok, ele traz consigo a vergonha do pecado. Mas nunca precise ter vergonha de sofrer pelo nome de Jesus. Mesmo que te exponham, mesmo que tirem tudo que é seu, mesmo que te injuriem, que mintam a seu respeito, que falem mal de você, mesmo que seu nome seja exposto na cidade, se é pelo nome de Cristo, toma como medalha de honra. Inverte isso e usa para a sua glória, porque você está sofrendo por Jesus. E esse é o nosso grande primeiro ponto. O sofrimento que o cristão passa por Jesus não deve servir para vergonha, deve servir para alegria. Porque ele nos faz mais parecidos com Jesus e ele nos lembra que somos dele. E o sotaque está ficando parecido. Mas Pedro traz um outro animador também. Um outro ponto que é muito útil para a gente estar lembrando, que é ampliar nossa perspectiva do momento que a gente está aqui, no sofrimento em que estamos, para uma perspectiva mais ampla do que Deus está fazendo em toda a história do mundo. E a gente vai para o nosso segundo ponto, versos 17 a 19. O povo de Deus deve se alegrar, porque o fogo é uma evidência de que Deus vai julgar o mundo. Olha o que o texto nos traz. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus?
E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Pedro então explica que quando nós experimentarmos qualquer tipo de provação, qualquer tipo de fogo, isso precisa ser um lembrete de que o mundo vai ser julgado. O ponto é muito simples. Se há um fogo ardente que vem até mesmo sobre nós, o povo do Senhor, é um fogo que traz livramento, eu já explico isso para vocês, mas essa é uma evidência clara de que este mundo que anda em rebeldia contra o Senhor vai ser julgado. De que esse mundo que acha que vai conseguir passar impune, que acha que vai viver longe da palavra do Senhor, que vai viver na sua rebeldia, que ele vai passar impune, não vai. Se Deus não se importasse com essas coisas, se ele fosse deixar correr solto, a gente não gostaria de um Deus que fizesse isso, gostaria? Um Deus que não se importa com o mal? Mas esse é um lembrete de que o Deus Todo-Poderoso vai julgar o mal. E esse fogo, esse julgamento começa pela própria casa de Deus, pelo próprio povo do Senhor. Entenda que a palavra julgamento, a gente costuma pensar nela sempre negativamente. A última coisa que eu quero é ser julgado. Calma. O que você tem a seu favor, crente? Qual é a segurança que você tem no juízo final? É a segurança de que você vai ter, ao longo da sua vida, feito mais bem que mal, sei lá, alguma coisa assim, ou que você fez coisas tão boas que, no final das contas, a sua balancinha ali pesa mais para o bem do que para o mal? Não, o que nós temos a nosso favor? Nós temos o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para todos sempre. Esse julgamento não tem necessariamente uma conotação negativa, é um julgamento que inocenta ou condena. Mas todo aquele que crê, quando for julgado pelo fogo do Senhor, ele vai ser o quê? Inocentado. Quando passarmos pelo juízo, publicamente seremos declarados como aqueles por quem Cristo morreu. E a nossa dívida já foi paga. Nós morremos com Cristo na cruz. Então, primeiro entenda, a ideia de um julgamento que começa pela casa de Deus não deve ser vista como algo a nos assustar, mas como algo que nos lembra de que se Deus vai trazer o fogo até sobre aqueles que são dele, com o objetivo de nos purificar, com o objetivo de nos vindicar, então pode ter certeza, esse fogo vai se espalhar por toda a humanidade. Começa conosco, mas não para em nós, se espalha. Em nosso caso, positivo. O fogo do Senhor nos refina, nos purifica, tira de nós as impurezas, como mesmo a ideia de um ourives. Mas o fogo, quando vem sobre aqueles que não são de Cristo, julga, condena, destrói. Alguns comentaristas fazem uma conexão muito bela com Malaquias, capítulo 3. Recomendo você a leitura depois, hoje de tarde. A ideia de uma purificação que começa pelos sacerdotes da casa de Deus. Parece que Pedro está trazendo essa linguagem de lá, de Malaquias. Começa o processo de purificação pelos que são seu povo, e então avança rumo aos que não são. Para aqueles que são seu povo, ótimo resultado. Para aqueles que não são, destruição, punição, o fim. O ponto é muito simples. Se até a vida do crente nesse mundo vai ter percalços, vai ter dificuldades, vai ter dias difíceis e escuros, quanto mais para o ímpio. Ainda que pareça que o ímpio leva a vida fácil, ainda que pareça que aquele que não obedece o Evangelho, ou colocando nos termos do próprio apóstolo, parece às vezes que a vida deles é mais fácil que a nossa. Mas Pedro está dizendo, de jeito nenhum. Se até para nós a coisa fica tão difícil às vezes, você pode ter certeza que quando Deus trouxer o seu fogo purificador, o seu julgamento que começa na casa de Deus e se espalha, você pode ter certeza, o ímpio, o que não crê, estará em grandes apuros. Então é o dia de perguntar a você que me ouve hoje de manhã. Você confia, você obedece o Evangelho de Jesus? Você é contado entre os que são seus cristãos, seus discípulos? Veja, eu não estou perguntando se você é membro aqui dessa igreja ou de uma outra igreja, se seu nome está num banco de dados. Estou te perguntando se você é um discípulo de Jesus. Se você é alguém que o ama,
que confia nele para o perdão de pecados. Eu não estou perguntando se você é perfeito, se o seu sotaque já está 100%. Eu estou te perguntando se você crê nele, se você é dele. Você é dele? Porque se você é, a boa notícia é que as piores coisas que possam vir sobre você, no final das contas, vão te transformar em mais parecido com ele. E você não precisa ter medo do fim. Mas se você não é dele, eu te pergunto, se você ainda não é de Jesus, hoje é o dia de você levar isso a sério. Hoje é o dia de você confiar. O alerta é para ontem. A gente não sabe quanto tempo vai levar para a manifestação, para a revelação da sua glória, o seu retorno triunfante. Talvez leve 10 anos, 100 anos, 200 anos, sei lá. Só o Senhor sabe. Não sei se algum de nós estará ainda vivo em carne para presenciar, não sei. Mas eu sei que você não tem tanto tempo assim. Você não sabe se tem um dia, alguns anos, algumas décadas no máximo, um século nenhum de nós tem. E eu te pergunto, quando chegar esse juízo final, você estará entre aqueles que estão protegidos pelo sangue de Jesus ou não? Hoje é o dia de levar isso muito a sério, muito a sério. E nós crentes, nós cristãos, você cristão, Jesusinho, como que você vai viver até lá? O verso 19 nos diz, os que sofrem segundo a vontade de Deus, façam o quê? Encomendem a sua alma ao fiel Criador, ou seja, descansem, entreguem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Essa palavra aqui do verso 19 de encomendar é o mesmo em que Jesus usa quando ele fala na cruz para entregar o seu espírito. A gente confia em Deus, a alma, o espírito, a gente deixa com ele, fala, olha, venha o que vier, a minha alma pertence a Jesus, o pior que pode ser feito a mim é matar meu corpo. Isso é o pior que pode ser feito, matar meu corpo, a minha alma está com Cristo. E onde ele vai me dar um corpo novo? Na ressurreição dos mortos, essa é a nossa esperança. Então, está tranquilo. Está tudo bem. E enquanto esse dia não chega, o que a gente faz? Além de confiar a nossa alma ao Senhor? Pratica o bem. Só isso, pastor? Só isso. Você relaxa que você pertence a Cristo, entrega seu coração a Ele e vai fazendo o bem. E o que vier, veio. Vai vir de jeitos diferentes para nós, em épocas diferentes, em países diferentes. Vai vir de jeito diferente. A gente segue aprendendo dele no nosso centro de tradições, né, os jerusalenses. Segue vivendo e fazendo bem. E a gente confia a nossa alma àquele que nos ama com amor infalível diante da aurora do tempo. E vai fazendo bem. A gente vai orando. A gente vai sendo hospitaleiros. A gente segue amando com um amor ardente e perdoando uns aos outros e sendo perdoado. A gente segue usando os dons que Ele colocou nas nossas mãos e usando com alegria para servir os outros, para glorificar a Deus. E a gente segue assim, feliz, dando glória a Deus, venha o que vier. O grande lembrete é, nós não somos a turma do espírito de porco. Nós somos a turma do espírito da glória. E você, cristão, você tem o Espírito de Deus em você. E Ele pode converter as desonras que sofremos em alegria de sofrimento por Ele. Se Ele te fez um cristão, Ele pode te fazer alguém que usa esse nome com alegria. Não viva como aquele que, porque foi ferido por ser cristão, agora vai fazer o mal de volta. Não, a gente vai fazendo o bem. E a gente vai confiando nossas almas ao fiel Criador. O Criador. Eu acho tão lindo que Pedro tenha escolhido essa palavra. Foi Ele que criou sua alma. Foi Ele que criou seu corpo. É Ele que vai criar você de novo um dia. Na revelação, na volta dEle, iremos cantar e nos alegrarmos como nenhuma torcida de futebol jamais o fez. Alegres pelo triunfo, exultantes no Cordeiro, e felizes porque participaremos com Ele para sempre. Amém? Louvado seja Teu nome, Senhor, por nos dar a honra de sermos chamados cristãos. Obrigado porque o Senhor está formando Cristo em nós. E às vezes dói bastante, Senhor, reconhecemos.
Ajuda-nos, Senhor, quando passarmos pelas dificuldades do crescimento e da vida pública como crentes. Ajuda-nos a nos alegrarmos, lembrarmos que isso não é fora de controle, que isso é algo que nos transforma, e lembrarmos que isso é uma evidência boa de que somos de Jesus e levamos o sotaque dele. Pedimos, Senhor, por alguém que esteja aqui nesta manhã, que porventura ainda não seja dos seus, alguém que não obedece o Evangelho, alguém que não descansa em Cristo, alguém que não confia ainda a sua alma ao Senhor. Pedimos pela ação desse Santo Espírito, que o Senhor transforme e traga vida. Em Jesus oramos. Amém. Convido o povo do Senhor a se pôr de pé para cantarmos com alegria.